Boa noite, igreja, a graça e paz em nome de Jesus Cristo. Hoje, quando eu estava me aprontando para vir para a igreja, eu abri o meu guarda-roupa e eu achei a roupa do meu casamento. Aí eu olhei e falei assim, eu vou botá-la, porque hoje é o dia mais importante da minha vida. Pelo que eu vou fazer aqui hoje, muitas pessoas têm morrido no mundo afora. Eu vou proclamar a palavra de Deus. E isso tem um peso muito grande. Pessoas morrem por isso. Então eu queria convidar vocês a curvarem suas cabeças, para nós agradecermos a palavra de Deus que foi inspirada para nós. Senhor, obrigado pela sua palavra, que foi inspirada através de homens pecadores, mas que nos abençoa tanto, que nos norteia para a nossa vida, que nos ensina a respeito da salvação, e que nos fala a respeito do seu Filho Jesus. Muito obrigado por ela, Senhor. Neste tempo de palavra, que o Senhor me capacite também, Senhor. Sou falho, sou pecador, mas que o Senhor me use, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, neste mês, a Shalom, ela tem uma série de mensagens especial. E como vocês podem perceber ali no telão, a nossa série de mensagens é sobre família. E o nosso primeiro sermão foi família edificando para não cair, com base no texto de Mateus 7, do 24 ao 27. Este foi o sermão pregado na primeira semana do mês de maio. Na sequência, nós tivemos a mensagem, o resgate da rainha, e na semana passada, masculinidade provada e aprovada. Hoje é um dia especial porque o culto foi feito pelos jovens e será para os jovens, mas este texto que eu irei pregar hoje traz implicações práticas para toda a igreja. Então não fique pensando você que eu vou falar apenas com eles. Não, vai ser com todos vocês. E para isso eu proponho como um tema, esse que vocês estão acompanhando ali no telão, um jovem sacrifício. Sacrifício é uma palavra bastante comum ao brasileiro. Quem dirá o trabalhador que acorda todas as manhãs às 5 horas, pega um ônibus lotado para chegar ao trabalho, trabalhar bastante e no fim da noite, às 11 horas, chegar em casa para garantir o sustento da sua família. Sacrifício, uma palavra também bastante comum aos pais e mães que acordam bem cedo para garantir que seus filhos vão até a escola, para garantir que eles tenham uma boa educação. Sacrifício também, uma palavra bastante comum a nós jovens. Quem aqui já passou madrugadas a fio estudando para garantir um bom resultado na prova do dia seguinte? Mas na Bíblia nós também vemos a palavra sacrifício em destaque. E o texto que eu vou explorar nesta noite que eu vou expor, fala a respeito disso, a respeito de um sacrifício. E para isso eu queria convidar vocês, meus irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, a partir do capítulo 22, do verso 1 até o 14. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 1 até o 14. Diz assim a palavra de Deus. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto?
Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Curve sua cabeça mais uma vez. Senhor, te agradecemos por este texto, que ele possa comunicar ao nosso coração, que nós possamos aplicá-lo, Senhor, e praticá-lo em nossas vidas durante a semana, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Até aqui, a história de Abraão não estava sendo nem um pouco fácil. Se nós voltarmos alguns capítulos atrás, Abraão, ele peregrina de lá para cá, sobre a ordem de Deus. Abraão também, ele enfrenta o faraó do Egito. Depois, ele tem que passar pela triste perda do seu sobrinho Ló, a quem ele amava tanto como um filho. Abraão também tinha visto a destruição de Sodoma, de Gomorra. Abraão já tinha expulsado Ismael e Agar da sua casa. Nós podemos dizer, como os bons brasileiros, que Abraão já tinha passado por poucas e boas. Nessa narrativa aqui nós vemos um casal bastante velho, Abraão e Sarai. Eles eram estéreis, eles não tinham filhos, mas Deus prometeu que um filho viria, e esse filho veio. O jovem Isaque já estava com eles. Eles estavam na casa deles, no lugar onde eles fixariam a residência deles. Tinham bons servos, tinham bastante comida, muito gado, uma vida confortável. Mas tudo isso estava para mudar. Um grande teste estava chegando, e o curso da vida deles jamais seria o mesmo. Deus, quem agiu com tanta graça a Abraão, agora submete o seu servo à prova mais pesada que ele poderia passar. Deus, ele exige Isaque, o seu único filho, como sacrifício. Abraão, ele tinha uma vida confortável. Agora Abraão, ele recebe a ordem dele matar o seu filho como sacrifício ao Senhor. Um pai, um jovem, uma grande prova. Deus, ele prova a Abraão, versículo 1: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Abraão, ele tinha uma alegria enorme nesse filho. Imagine quantos anos Abraão esperou por ele. Um casal que tanto sonhou por um filho, e depois de anos, lembrando que aqui eles já tinham quase 100 anos, nesse momento da prova eles já tinham mais de 100 anos, eles receberam esse filho. Imagina quanto mimo Isaque recebeu. Imagine a alegria de um pai e de uma mãe receberem um filho tão sonhado. Mas agora Deus, ele pede esse filho tão amado, esse filho tão sonhado a Abraão. E eu quero que você imagine comigo por algumas situações desse texto. Imagina Deus pedindo isso a Abraão. Não simplesmente que Deus retiraria o filho que ele tanto esperou das suas mãos, mas que ele mesmo o mataria. Isso era muito mais difícil. O termo hebraico utilizado para a prova neste texto é a palavra nazá, que traz a ideia de provar a qualidade de algo, normalmente referente à prova, geralmente colocando à prova. Por trás desse pedido de Deus a Abraão, nós podemos ver uma lógica de Deus.
Nós podemos partir do pressuposto, e nós temos que partir do pressuposto, de que de Deus são todas as coisas, amém? Deus é o Criador de tudo, e de tudo que nós temos e possuímos. E partindo desse pressuposto, nós somos frutos de um milagre. Deus nos deu vida. Quero que você imagine comigo agora o ato da fecundação. Milhões de gametas masculinos em direção ao óvulo. E apenas um deles, dentre milhões, apenas um dele que carrega todas as nossas informações genéticas, irá fecundá-lo. E a partir daí, nós, eu, vocês, serão formados. Se estamos aqui é porque Deus, Ele nos escolheu para nascer entre milhão, trilhão, bilhão de possibilidades. O fato de nós estarmos aqui vivos hoje é uma improbabilidade matemática. Se nós formos comparar a probabilidade de você ganhar na loteria e a probabilidade de você nascer, ganhar na loteria está muito mais fácil. Se nós formos colocar na calculadora, nós teríamos 0,00001% de chance de nós nascermos. Nossa vida, ela só tem sentido porque ela é um presente de Deus. Deus nos deu vida. Deus escolheu cada um de vocês. E esse é um grande privilégio. Mas infelizmente acontece um movimento natural nosso quando nós ganhamos presentes. Muitas pessoas, e é bastante comum nós acompanharmos essa movimentação em igreja, pessoas que vêm na igreja, vêm pedindo por algo, e pede por isso, e de repente Deus as abençoa. Está aqui, meu filho, eu estou te abençoando. Passa 1, 2 semanas, essa pessoa, ela já não volta mais à igreja para louvar a Deus. Por que isso acontece? Porque nesse momento, o presente se torna mais importante que o presenteador. A bênção se torna mais importante que o abençoador. Esse é um movimento natural do homem pecador. Isso é algo natural nosso. Quando Deus ele chega a Abraão e ele pede aquilo que ele tinha dado, e existem muitos crentes hoje nas igrejas que usam o famoso jargão, foi Deus que me deu, então ele não vai pedir de volta. Nós estamos aprendendo aqui que ele pede de volta sim. Tudo é de Deus, e ele pode pedir de volta sim, porque é dele. E quando Deus ele chega para Abraão pedindo o seu filho, o filho que ele mais esperou durante a sua vida, agora Deus está pedindo de volta. E nós podemos aprender uma lição preciosa com Abraão. A resposta dele imediata é: eis-me aqui, Senhor. O filho que o Senhor me deu é do Senhor, não é meu. O presente que o Senhor me deu não é mais importante do que o Senhor. Quando eu vim para o seminário, uma das poucas vezes que eu vi meu pai chorando foi quando eu estava dando tchau para ele. E ele falou o seguinte para mim assim: mas filho, Deus me deu você. Aí minha mãe logo veio: Miro é o nome do meu pai. Miro, o Léo não é nosso, ele é de Deus. Todos nós somos de Deus. Mães, pais, os filhos de vocês não são de vocês, são de Deus. Crie-os, eduque-os nos caminhos do Senhor. Tenho certeza que Deus cuidará muito mais deles do que propriamente vocês. Abraão está dizendo: Senhor, tu é mais importante do que tu me dás. E se tu me pede algo, mesmo eu não sabendo o porquê que o Senhor está pedindo isso, eu vou dá-lo. E aqui eu queria perguntar para vocês, para todos vocês, inclusive jovens: você está pronto para fazer isso? Dar a Deus o que por natureza é dele? E aqui você pode aplicar para todas as áreas das suas vidas: seus filhos, o seu emprego, a sua carreira profissional, os seus sonhos. Você está pronto para: toma, Senhor, é do Senhor. Deus, ele exige Isaque como sacrifício. Versículo 2: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
A dúvida em questão era aquilo que eu acabei de falar para vocês. Abraão amava mais o presente que Deus lhe deu, Isaque, ou o próprio Deus? Pense você a respeito disso por um momento. Você está disposto a se sacrificar por isso? Por alguém? Por quem você tanto ama? Por quem você tanto esperou? Deus exigiu de Abraão um sacrifício completo. E não era simplesmente ele perder o seu filho, era ele matar o seu próprio filho. Tente você, pai, recebendo essa ordem. Imagina Rafa, Deus falando: eu quero o Bernardo. Imagina William: eu quero o Diego. Imagina seu Medeiros: eu quero o Renê. Não é fácil, o coração dói. E é esse sentimento que vocês estão sentindo agora. Multipliquem muito mais, que era o que Abraão estava sentindo, porque de fato ele teria que fazer isso. Não era uma simples ilustração do pregador. Quando Deus lhe pede seu filho, Abraão responde: eis-me aqui. Deus, ele estava provando a autenticidade da fé de Abraão. Em Tiago, na epístola de Tiago, nós vemos Abraão sendo chamado como o pai da fé. Isso porque a fé de Abraão tinha qualificações muito interessantes e que servem para nós hoje, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, a todos. A primeira delas, serão apenas duas, é que a fé, uma fé autêntica, ela é obediente a Deus. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que lhe havia indicado. Perceba que Abraão em nenhum momento ele discute com Deus. Ele fala: Senhor, eu não irei fazer isso que o Senhor está me falando. Será que Deus está falando isso comigo mesmo? Ou será que é algo da minha cabeça? Não, em nenhum momento Abraão age dessa forma. E nós, quando nós ouvimos Deus falar conosco, é assim que nós agimos? Deus está te pedindo: pede perdão para aquela pessoa. Aí você pensa: será que é Deus mesmo? Não dá para ser depois, daqui uns 15 anos? Quando Deus está mandando eu corrigir a minha vida e parar de acessar pornografia todas as noites. Mas Deus, ninguém está vendo, eu não estou fazendo mal a ninguém, depois eu paro. Quando Deus está mandando eu parar de falar com aquela mulher no meu trabalho, aquela que me dá mole, mas como é só amizade mesmo e faz bem para o meu ego, eu vou deixar para depois, não precisa ser agora. Deus está mandando eu ajudar o meu irmão, mas será que ele está precisando mesmo? Acho que é bom nem perguntar, porque vai que ele está e eu vou ter que ajudar. Quando Deus pede, nós precisamos agir na hora. A fé de Abraão, ela não era baseada em palavras, ela era baseada em atitudes, e que se fosse preciso ele mataria o filho dele, para provar que ele era obediente ao Senhor. Essa é uma fé autêntica, uma fé de atitude, não só de palavras. Abraão, ele saiu no outro dia cedo, ele acordou de madrugada para levar o seu filho ao local indicado por Deus, o Monte Moriá. Nós precisamos sermos obedientes ao nosso Senhor, independentemente da nossa vontade, independentemente do que nós acreditamos ou achamos que é o melhor para nós. Nós precisamos obedecer ao nosso Senhor. Abraão obedece a Deus, versículo 4. Só tomar uma aguinha aqui. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Durante 3 dias, aí você pode imaginar, quando você está lendo esse texto, você acaba passando desapercebido por isso, mas foram 3 dias, 3 dias que Abraão ele teve para pegar o seu filho no braço. Filho, Isaque, vamos voltar para a segurança da nossa casa, ou, não, eu vou desistir. 3 dias para pensar dia e noite sobre o que ele iria fazer. Deus, ele fez isso propositalmente, para que esse ato de Abraão ao sacrificar seu filho não fosse algo meramente impulsivo, para que a dor fosse menor, mas para colocar no coração de Abraão que ele tivesse certeza
no que ele estava fazendo. Ele teve 3 dias para desistir, mas ele não fez isso. Ele persistiu. Primeiro, porque ele é obediente a Deus. E segundo, e essa é a segunda característica de uma fé genuína, ele confiou no nosso Senhor. Uma fé que confia em Deus. Versículo 5. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Depois dessa longa jornada, Abraão, ao chegar ao local onde seu filho seria sacrificado, ele fala para os seus servos: fiquem aqui, eu e meu filho nós vamos. Mas atenção, ele termina a frase dizendo: mas nós voltaremos. Abraão, ele confiava em Deus. Abraão, em nenhum momento, ele compartilha com os seus servos o que ele iria fazer, nem mesmo com Isaque. Abraão estava convicto naquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E no momento de grande teste, no momento mais difícil da vida de Abraão, ele estava calmo e confiante que ele voltaria de lá do monte com o seu filho amado. Uma fé obediente, uma fé confiante. Ainda que ele não soubesse como Deus agiria, ele confiava em seu Senhor. E nós, da mesma forma, nós estamos dispostos a enfrentar grandes dificuldades, grandes lutas. E como nós temos agido diante delas? Quando o impossível aparece à nossa porta, como nós temos respondido a isso? Com confiança, com obediência? Ou com medo? Com desespero, temor? Deus, Ele é o nosso Senhor. Precisamos obedecer e confiar sempre, todos os dias, nele. Lá em Ponta Grossa, na nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana, aconteceu uma situação bastante chata. Um irmão presbítero, o nome dele é Carlos Alexandre, um irmão bastante amado pela nossa igreja, inclusive por mim e pela minha esposa. Ele e a esposa dele são grandes bênçãos das nossas vidas. Um dia ele estava com goteira na casa dele, e ele foi ajeitar o telhado para ver o que estava acontecendo. E ele subiu na casa dele, uma casa bastante alta, 3 andares, e quando ele chegou lá no telhado, no topo, e quando ele estava consertando, ele viu que ele teria que sair de dentro do forro, ficar em cima mesmo do telhado. Só que, como havia chovido, a telha ela estava lisa, como um sabão. E aquele homem, ele despencou de 8 metros de altura. Ele caiu de cara no chão. O filho dele estava vendo, a esposa logo chegou e a filha também. Foi um momento de desespero total. Ele ficou caído, com a cara no chão, e não reagia mais. A ambulância foi chamada, o desespero tomou conta da nossa igreja, porque isso era horas antes do nosso culto, do domingo. Quando, inclusive, na ambulância estava o pai da Clarice, que levou o Carlos Alexandre até ao hospital. E quando eles estavam lá, o médico chegou à família dele e falou assim, trouxe a seguinte notícia: o Carlos Alexandre, ele está mal, ele tem 95% de chances de morrer. Ainda temos 5, né? Mas se ele viver, ele tem 100% de ser para sempre um homem sequelado. Poderá ficar vegetal na cama dele. Imagine como essa situação trouxe desespero, medo a todos que presenciaram aquilo. A sua esposa, seus filhos, a toda a igreja. Mas em nenhum momento a Claudineia, que é a esposa dele, desistiu. Ela orou, e a nossa igreja orou, e a gente orou muito, muito, muito. Ano passado, o Carlos Alexandre estava jogando vôlei comigo num campeonato, dando peixinho e tudo. Os médicos não sabem o que aconteceu, mas nós sabemos, graças a Deus. Um milagre aconteceu. Qual é o impossível que tem na tua vida, meu irmão?
Que luta parece impossível de ser vencida. Nós somos frutos de uma improbabilidade matemática. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele age sobrenaturalmente. Esse é o Deus que nós servimos. A esse Deus nós somos obedientes. E a esse Deus nós confiamos. Para Deus não existe impossíveis. E essa situação que Abraão estava passando, lá no Novo Testamento, em Hebreus, nós vemos a Paulo se referindo a Abraão. Abraão, pela fé, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Abraão, pela fé, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as suas promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus está poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Nosso Deus é um Deus de impossível. Ele é um Deus que age sobrenaturalmente. Então, embora não consigamos entender por que Deus tem nos colocado em devidas situações, nós precisamos confiar nas razões do nosso Senhor, porque uma fé genuína, ela obedece e ela confia no seu Senhor. Versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Neste momento, Abraão se despediu dos seus servos e ele colocou a lenha nas costas de Isaque. E é importante a gente notar que ele coloca a lenha nas costas de Isaque, porque normalmente quando nós aprendemos, quando crianças, essa história, nós vemos que Isaque era um garotinho. Mas para Abraão não conseguir carregar as lenhas e dar ao seu filho, e também pela inteligência de Isaque, nós podemos perceber nitidamente que ele já era um jovem rapaz, um adolescente. E ele estava carregando nas suas costas a lenha onde ele seria queimado, seria morto por seu pai. Abraão nas suas mãos carregando a faca e o fogo, o qual mataria e queimaria o seu filho como um holocausto. Mas graças a Deus essa história ainda não acabou. Versículo 7: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, preste atenção, Isaque, o que ele fala? Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos o cutelo. Pai, e o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Está só aqui eu, o Senhor, todos os instrumentos. Cadê o sacrifício, meu pai? Versículo 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Nós podemos ver versículo após versículo, Abraão confiando em Deus. Ele não sabia como, mas Deus agiria. Deus, Ele mandaria a provisão. Querido, quando Deus nos prova, Ele também manda a provisão. 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Querido, confie, a provisão, mesmo parecendo impossível, virá. A provisão virá. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas ela virá. Aos sábados, nós com os jovens, à noite depois do culto dos adolescentes, nós temos feito algum trabalho mínimo. A gente pega o que sobrou dos adolescentes e dá uma incrementada, mais algum pão, e a gente sai nas ruas de Campinas, oferecendo às pessoas que estão em situação de morador de rua, situação de rua. E nessa semana semana passada, eu e o Rafa, a gente foi conversar com um senhor chamado Silvio. Ele é um senhor, ele mora na rua, e ele já é bastante idoso. Só que o Silvio, ele tem uma particularidade, ele é cego.
E ele estava com bastante dor nos seus olhos aquele dia. Aí estava eu e o Rafa, e ele chegou para mim assim: você pode pôr as suas mãos nos meus olhos e curar? Eu falei: oh Deus. Eu falei: claro, meu irmão, eu não posso curar, quem vai te curar é Deus, mas eu vou orar para Ele fazer isso por você. E eu orei, botei a mão nos olhos dele e eu falei: Senhor, cura esse homem. Além de morar na rua, além de ser idoso, ele não enxerga. E eu orei, e ele continuou cego. Da mesma forma, eu tenho orado por muitas pessoas que têm pedidos que não têm sido atendidos, sonhos que são colocados diante de Deus: Senhor, me abençoa com isso. Mas infelizmente não acontece do jeito que a gente quer. O Silvio não foi curado, mas o próprio Silvio, ele revelou que Deus colocou amigos na vida dele, amigos que leem diariamente a Bíblia para ele, amigos que levam ele na Bíblia, levam ele no banheiro, amigos que estão a todo tempo com ele, eles se chamam como família, homens com diferentes histórias. Às vezes o nosso milagre, o nosso desejo não vem da forma como a gente quer, mas Deus, Ele cuida de nós. A viagem havia acabado, nós vemos o pai, o filho e um altar. Isaac, ele se mantém calado. Perceba que ele só fez aquela única pergunta: pai, aonde está o sacrifício? Depois de então o narrador não fala mais nada, ou seja, Isaac permanece calado. E um jovem adolescente contra um senhorzinho de 100 anos, imagine você aí, Oscar Niemeyer, 100 anos, quem ganharia na força? Se Isaac quisesse escapar, ele conseguiria, mas em nenhum momento ele faz isso. Ele não reclama, ele não tenta fugir, ele estava pronto para morrer. Abraão, um senhor idoso, um homem bom, estava pronto para sacrificar o seu filho. Versículo 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Quando nós lemos essa passagem também, nós passamos correndo, mas para você matar uma pessoa, para você conseguir furar os seus órgãos, você não simplesmente, pum, você precisa de força. Nós conseguimos imaginar então essa atitude: Abraão, seu filho no altar, a faca nas suas mãos, e ele pronto para imolar o seu filho, quando graças a Deus, um anjo do Senhor vem. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Nós vemos ênfase nesse texto no original, ou seja, o anjo chegou depressa, porque Abraão estava pronto para matar seu filho, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte Moriá, o filho de Abraão foi poupado da morte. Deus mandou o seu cordeiro. Se você estudar arqueologicamente, o monte Moriá, ele fica situado na região onde anos mais tarde foi colocada a cidade de Jerusalém. E em Jerusalém estava Jesus. No monte Moriá, Deus, Ele poupou o filho de Abraão. Mas em Jerusalém, Deus, o Pai, Ele não poupou o seu próprio filho. E Ele não fez isso como uma prova. Ele não fez isso para testar a obediência de Jesus, ou de qualquer outro. Ele fez isso para que nós pudéssemos viver. Deus, Ele não poupou o seu próprio filho.
Jesus, antes de ser crucificado, nós vemos uma fala paralela com aquela de Isaac. E ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Dessa vez o filho ele não foi poupado. Ele era o cordeiro e ele foi morto. Gênesis nos mostra por que de tudo isso ter acontecido, porque nós nos separamos de Deus, nós nos rebelamos contra Ele. Mas Deus, no Monte Moriá, que é conhecido como? Deus proverá. Ali o Senhor proveu. Ele não mandou um cordeiro, Ele mandou o cordeiro, Jesus Cristo. Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, graças a Deus, glória a Deus por isso. E logo ele voltará, e o seu reino aqui será completo. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sacrifício, não haverá mais choro. Logo ele voltará. Sejamos confiantes, sejamos obedientes. E agora você pode estar se perguntando, principalmente os jovens: mas esse culto não era para os jovens? Sim, é para os jovens. Este sacrifício, ele foi feito para que apenas uma pessoa aprendesse uma lição. Deus ele conhecia o coração de Abraão. Deus ele sabia que Abraão iria até as últimas consequências por Deus. Mas quem estava aprendendo com tudo isso foi Isaac. Aquele jovem que permaneceu calado diante da sua morte, que permaneceu obediente. Em Hebreus nós podemos ver isso também, pela fé. Igualmente a mesma fé de Abraão, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que estavam para vir. Pais, a fé que vocês têm, a obediência que vocês têm e a confiança que vocês têm do nosso Senhor será passada para os seus filhos, os jovens. Jovens, se seus pais são falhos em alguma dessas situações, não os copiem, copiem a Jesus. Servo, obediente, confiante. Essas são as características de uma fé genuína.